O raio, a ciência já provou que é o choque das nuvens carregadas com gelo, né, fria, a nuvem fria, de uma massa fria com uma massa quente. E a descarga é provocada também por um terra, que são um ponto mais alto, justamente naquela região. Pode ser uma árvore, uma cerca, um edifício ou até mesmo uma pessoa. O raio é um conjunto de nuvens que se chocam e dá o raio. Primeiro o raio, depois vem o trovão. Tem o caso de um amigo lá, que quando era criança caiu um raio numa árvore grande perto da casa dele. E no outro dia eles foram ver que estava rachado assim, e tinha uma pedra, assim, meus igual um machado, sem cabo, assim, uma cunha, né? Mas eu acho meio difícil isso aí, né, velho? Sei não. Quem sabe? Então eu acho que é uma potência as nuvens aquecidas pelo sol, as que ficam mais em cima, né? E as de baixo que é aquelas nuvens que tá mais fria, quando se choca. Pode ser isso. Porque o raio você só vê ele à tarde ou ao anoitecer, certo? Você não vê ele assim no período meia-noite, 2 horas da madrugada. Não, raio, no caso aí, eu não sei definir o que vai ser um raio. Para mim é uma corrente elétrica muito forte, né? Que vem das nuvens, né? Mas eu não tenho assim uma ideia formada de como se forma isso. A gente vê muitos casos, né? Que cai raio em ar. No caso, a minha mãe fazia o seguinte: quando começava a chover, daria um raio, ela cobria os espelhos, cobria tudo que tinha de vidro dentro de casa. Não ligava a rádio, não ligava a televisão. Não sei hoje. Hoje em dia o negócio é diferente. Está chovendo, está com raio e tudo, o pessoal deixa a televisão ligada. Que eu acho que não pode, mas o pessoal deixa, porque parece ter vários tipos de para-raio que ele elimina qualquer queima do aparelho. Dentro de casa, segundo os antigos, e eu acho que a ciência prova isso aí, é estar sempre calçado, ou em cima de uma cadeira, ou no sofá, ou na cama, nunca com o pé no chão. Isso é o perigo que o raio traz para as pessoas, de um modo geral. Tem uma teoria que eles falam assim, no tempo, você fazer uma casinha debaixo de um pé de coqueiro, está arriscado pegar o raio. Ele chama. Mas se fosse isso, não existia mais pé de coqueiro. Né? Conheço pé de coqueiro aí, tá velho de altura, e nunca aconteceu nada. Na realidade, em cima de um automóvel não dá um raio, né? Porque ele elimina. O pneu elimina toda a descarga elétrica que isola a descarga elétrica que dá, então o cara não sofre nada. Se toda vez que estiver chovendo o cara pudesse ficar dentro de um carro, tava bom, né? Dentro de casa com porta aberta e nem janela também, quando está relampeando, eu não gosto de ficar, eu tenho medo. Sempre gosto de estar com a janela e as portas fechadas. Porque sempre os mais velhos falam pra gente, né? Que era assim, então a gente sempre guarda. Porque eu, quando começa a chover que esses meninos estão descalços, eu grito: corre pra cama, então calça o chinelo, de medo, Deus me livre. É bom estar sempre calçado, e de preferência não com o pé no chão, mesmo calçado, né? Mas se tiver no chão, de preferência calçado. No campo, eu acho que é a pessoa correr de cerca de arame, correr de ficar embaixo de árvore, enfim, as coisas que puxam mais o raio, né? Eu acho que o melhor jeito de você se proteger de um fogo desse é não pegando em coisas que tem aço, né? Faca, tesoura, agulha, um anzol mesmo, né? Não ficando descalço e nem no rumo de uma porta. Ele já entra com uma porta. Essa fatalidade que aconteceu comigo, né? Que nós viemos pescar aqui nesse Rio Grande aqui, a gente, quase todo fim de semana a gente vinha pescar aqui, né? E o dia que aconteceu esse negócio do raio, que me pegou, que matou o companheiro, né, que estava comigo na canoa, foi uma coisa bem inesperada, né? Eu nunca imaginei que ia acontecer isso comigo, né? Porque eu trabalhei num ferro velho, e ferro velho é onde tem muito ferro, aço.
E logo uma casa, assim, mais ou menos 50 metros, caiu, matou uma criança. E lá não tinha nada de ferro, nem aço, nem... Meu cunhado, dentro de casa, andando para lá e para cá, começou um temporal e ele foi pegar alguma coisa na geladeira, descalço ele estava, e deu um estalo, um raio, ele caiu nas proximidades, e ele levou uma descarga forte na geladeira. Tacou ele para trás, ele perdeu o sentido, ficou momentaneamente desacordado pelo raio. E já vi uma pessoa falar para mim que tomou uma vez, não foi bem, deu o raio e não chegou a matar, mas o que aconteceu? Deu aquele choque nele, ele deu aquela estremecida e não chegou a morrer, voltou a síntese que ficou todo tonto, todo atordoado. Bom, eu estava aqui no dia do acidente, que caiu uma faísca. Eu estava dentro do rio, com água mais ou menos na cintura. Eu peguei o covinho para mim colocar um piau dentro. Quando eu suspendi o covo, eu senti que minha barriga queimou assim, a água quente. Aí quando eu acordei, eu já estava no barranco. Na canoa estava o meu amigo Jorge e o Zé Lobó. O Zé Lobó estava morto e o Jorge desmaiado dentro da canoa. Para mim ele estava morto também, mas depois ele começou a mexer. O acidente aqui, o rapaz que... Porque nós estávamos só em 4 pessoas aqui, né? Tava o rapaz que morreu, tinha um outro companheiro que estava sentado aqui e o outro que estava pescando lá. E o que pôde presenciar mesmo de ver como aconteceu foi o rapaz que estava sentado aqui. E ele conta que o raio veio mais ou menos daquele toco no meio do rio. Então veio assim aquela faísca de lá e correu para o lado nosso, né? Para o lado do barranco. E eu não sei se tem alguma coisa a ver. Ele mesmo fala que foi uma coisa muito rápida, né? Que só viu aquele clarão que veio lá daquele toco do meio do rio. E o rapaz que estava comigo na canoa, o senhor que morreu na hora, né? E agora a turma fala, eu não sei se tem alguma coisa a ver, né? Só que eu estava calçado de botina, né? Eu estava com uma botina solada de borracha e ele estava descalço. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com a história, né, no caso. Só sei que para ele foi fulminante o raio, né? Foi ele pescar mais o japonês, lá na beira do rio, ele estava lá, quando de repente veio uma chuva. Para mim foi uma chuva, não foi uma chuva braba, né? Deu 3 relâmpagos, um daqueles caiu nele. Então, um que correu para a beirada do rio foi quem foi salvar ele, porque na hora que ele viu, ele só viu aquela tocha de fogo caindo nele. Entrou fogo na cabeça, entrou assim no pescoço, entrou assim. E foi uma coisa muito de repente, eu mesmo não senti nada. O que aconteceu comigo, né? Que eu na hora desmaiei. Desmaiei, só fui recordar depois de umas 2 horas mais ou menos, que eu fui começar a voltar assim, né? E só senti aquela dor muito intensa no corpo, né? Que aconteceu, assim. Mas eu mesmo na hora não senti nada, nem vi, né? Mas na hora que a gente sente o baque, parece um coice, parece um murro. E a respiração fica braba, não tem condições de respirar na hora assim. Parece que corta o ar de uma vez. E fica uma fumaça, né? Agora essa fumaça eu não sei se era a água que estava no meu olho ou se tinha fumaça mesmo. E o importante também é que como foi observado, as crendices populares são baseadas em histórias, contos antigos e muitas observações individuais. Existem muitas verdades associadas a esses fatos. Contudo, as pesquisas científicas mostram que o raio é um fenômeno estritamente elétrico, baseado no carregamento elétrico das nuvens. O carregamento elétrico das nuvens, entretanto, é um fenômeno ainda em estudo, mas ele se deve à interação entre os fortes ventos, o gelo e o vapor d'água existente no interior das nuvens. Cargas elétricas são posicionadas como de atingem árvores isoladas, a exemplo do coqueiro do nosso entrevistado, pessoas
posicionadas em locais descampados, a exemplo do indivíduo em uma canoa no rio, e também antenas de rádio e televisão isoladas. Seguindo essas recomendações científicas, recomenda-se que, por ocasiões das chuvas com trovoadas, as pessoas evitem posicionar-se embaixo de árvores isoladas, caminhar em locais descampados, a exemplo de praias, campos, e também posicionar-se em canoas no meio do rio. Mas quando isso não for possível, as pessoas devem ficar de cócoras, com os pés juntos, mas longe de edificações ou árvores isoladas. É melhor a pessoa tomar chuva do que receber uma descarga atmosférica. Também deve-se evitar edificações não protegidas contra as descargas atmosféricas. Nesse caso, deve-se proceder da mesma maneira que com as árvores isoladas. Um ponto seguro, entretanto, é o interior de veículos com estrutura metálica. Esses veículos são verdadeiras blindagens eletromagnéticas, conhecidas como gaiolas de Faraday. Neste caso, as pessoas devem parar o veículo e permanecer em seu interior. Caso o veículo venha a ser atingido por uma descarga, as pessoas ficarão seguras. Entretanto, levarão apenas um susto.